Que é de errado com meu coração? Pam, pam. Boa tarde, minha gente. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. Estamos aguardando aqui nada mais nada menos que o Paulo Miklos para ele contar para a gente aqui como é que tá, como é que foi o começo da carreira, falar sobre música, sobre o rock dos anos 80, sobre teatro e tal. Não sei se ele já entrou. Ô Paulo, se você entrou, você manda um alô aí. Ah, muito obrigado, ô Bruno. Quem me deu isso aqui foi a Débora das Mães de Maio, lá de São Paulo. A Márcia tá mandando aqui uma boa tarde. Ô Paulo, se você tá entrando aí, que eu não tô conseguindo ver você aqui. Se você estiver entrando aí, você me dá um alô, tá? Manda uma mensagem aqui. Pra eu te mandar aqui o convite. Vamos aguardando ele chegar aí, gente. Hoje essa live promete, hein? Essa live promete. Que é de errado com meu coração. Luciane Garcês. O Abas Rivali tá entrando. A Lena. Cunha 7556, boa tarde, Latuf, boa tarde. Zayer 522 Latuf, manda coraçõezinhos. Manda um alô aí, Paulo. Você entrando, você manda um alô aí pra eu te adicionar aqui. Que é de errado com meu coração? O Kalilov tá mandando aqui boa tarde, meu querido. Boa tarde para você também. Somos uma Praga entrou, a Ana Luísa entrou. Cartunista das Cavernas, grande cartunista das cavernas. Grande chargista. Grande abraço. A Lena diz assim: Carlos, love your work and what you represent, always down with Palestine. Great. Thank you very much. Thank you for your kindness. O Paulo Miclo já entrou aqui, ó. Deixa eu mandar aqui uma. Deixa eu ver aqui. Ô Paulo, manda um alô aqui pra mim pra eu te mandar o convite. Ah, aqui ó, peraí. Já mandou aqui, ó, ótimo. Paulo Miklos, grande Paulo Miklos, rapaz. Paulo Miklos! Como é que E vai, aí, Paulão? tudo bom? Pô, cara, tudo ótimo. Grande prazer ter você aqui. Queria te agradecer muito você ter aceito o meu convite para conversar sobre a sua carreira e tal. Muito obrigado, hein? Olha, eu que agradeço. Sou fã da tua carreira, te acompanho de perto. Todo dia é uma charge nova, né? Aliás, o alimento do teu trabalho é a indignação, né? O que te move. Eu gostaria de conversar e também saber de você sobre isso, mas eu acompanho o fluxo, a quantidade de coisas, de criações que você diariamente coloca para gente e são sempre muito bacanas. Eu vivo te curtindo aí. Pô, valeu, Paulo. Muito obrigado, cara. Você sempre foi um sujeito muito simpático, um sujeito muito acessível e não poderia esperar nada diferente de você, né? Muito obrigado. Bom, Paulo, eu tenho, assim, conversar contigo uma hora é sacanagem, mas é o que o Instagram permite, né? Porque você é um sujeito que tem uma trajetória longa aí, não só na música, mas também tem a sua participação no cinema e no teatro que a gente vai tratar. Mas eu queria que você falasse, assim, inicialmente,
É difícil perguntar alguma coisa que já não perguntaram para você, né? Mas eu queria saber, porque eu acho que a curiosidade das pessoas é saber como é que começa. Como é que começou a sua trajetória musical? Olha, eu comecei ouvindo os discos de um vizinho, de um amigo meu, que tinha discos importados. E a gente ouvia, além lógico, das músicas que eu tinha em casa, dos disquinhos que eu ganhei, os primeiríssimos. E eu tinha dois compactos simples, né? E aí eu estou te falando do começo da paixão pela música, né? Que é uma coisa que vem desde criança. Então, eu me lembro da minha família assistindo aos festivais da Record, da onde surgiram essa geração de ouro, né? Chico, Edu Lobo, né? Caetano, Gil, enfim, essa geração maravilhosa. E as pessoas torciam, né? Eu me lembro do meu tio, todo mundo se reunia em casa para ver, para assistir ao vivo o festival, né? Era um grande acontecimento, assim. E isso me encantou, né? Inclusive, eu, na época, meus pais contavam que na época eu disse que eu queria, quando eu crescesse, eu queria ser três coisas. Um era astronauta, porque em 69 o homem pisou na Lua, certo? Em Sei. 70 o Brasil foi tricampeão mundial. Então eu queria ser jogador de futebol. Contei essa história outro dia para o Casagrande e ele morreu de rir, porque eu falei, olha, depois eu fui jogar no gol, com a única chance que eu tinha de estar no time. Sei. E, por fim, cantor, porque eu assistia aquela coisa e como as pessoas ficavam enlouquecidas com as canções, aprendiam a cantar nos festivais e o assombro, né? Eu me lembro de como, por exemplo, o Sinal Fechado, do Paulinho da Viola, como foi assombrosa aquela música, que era uma música que falava num papo rápido, no sinal fechado, duas pessoas conversavam, falando sobre a correria da vida, da cidade, e como uma canção podia ser aquilo, de repente, né? Como o Uhum. tema de uma canção poderia ser, de repente, uma situação tão cotidiana como aquela, quer dizer, abrir uma porta para ser qualquer coisa, né? A criatividade na canção popular brasileira, né? E isso me encantou desde sempre. Depois disso, voltando àquilo que eu estava contando já pré-adolescente, eu ouvi os discos de rock que chegavam importados de um vizinho que chegava e falava, e ele era mais velho, ele chegava e falava, pegava a molecada e falava, vem cá, ouve isso aqui. Aí, entendeu? Aí botava um rock pesado, uma coisa que pra a gente ficava, nossa, surpreso. E aí era Led Zeppelin, né? Deep Purple, eram todos esses primeiros discos, né? Então eu curti muito e na verdade fui crescendo com essa trombada estética daquilo que era da música do rock and roll, o rock and roll libertário e sempre impactante, né? Ao nosso cão. E, e a música popular brasileira, da mesma forma, poética e libertária, né? Uhum. Foi daí que eu acho que eu comecei a tocar violão com uns 12 anos, mais ou menos, depois o piano, por um período, e depois voltei ao violão, estudei flauta, e descobri que com a Isso é flauta. anos 70? Isso é final dos anos 70. Quer dizer, do meio dos anos 70, é isso. Quando eu entrei no que seria o segundo grau, né? Estúdio, hoje é ensino médio, né? Eu nem sei Isso. direito qual é a nomenclatura, mas com 15 anos, em 77, 75 a 77, foi que eu fiz o colégio, né? E aí eu encontrei muita gente que também tocava, compunha, né? O meu colega de classe era o Arnaldo Antunes. Então nós começamos a compor as primeiras canções nessa época, né? E começamos a nos aproximar, basicamente, interessados nas músicas que os outros faziam. Olha, eu também faço umas músicas que você quer
eu vou te mostrar, tal. Como é que toca aí uma das tuas músicas que você faz? E isso foi aproximando a galera, entendeu? Até que alguém teve a brilhante ideia, por que que a gente não faz uma banda e toca esse repertório, né? Na verdade, essa ideia surgiu, a ideia da banda surgiu de uma data que nós tínhamos aqui na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Eles tinham um projeto e nós entramos nesse projeto, então eu dei o título de Idade da Pedra Jovem, que era uma, sei lá, tinha que dar um nome, era aquela coisa, vamos fazer um projeto e tal. Aí nós convidamos todos os músicos que a gente conhecia. E tinha, sei lá, mais de 30 pessoas que tocavam, tinha mais gente para se apresentar do que assistindo. E era aquela coisa, a gente se revezava no palco, tocava e tal. Nessa apresentação, nós tivemos a ideia de fazer um grupo menor dentro desse. Uma das apresentações seria um grupo onde a gente ia brincar de galãs e tocar umas músicas meio românticas, meio iê, iê, iê. E aí a gente pensou, pô, como é que a gente vai dar um nome, né? Vamos dar um título, um nome para esse grupo, né? Para a gente apresentar agora com vocês, né? Aí alguém teve a ideia tinha na prateleira aquela coleção, os Titãs da Ciência, os Titãs da... Aí falou os Titãs do Iê, né? E aí, pô, legal, Titãs do Iê, agora com vocês. E aí tocamos lá, o Nando Reis era o baterista, era um caos. Era muito bem intencionado, mas na verdade, era diversão pura, né? Acabou essa primeira apresentação, nós nos reencontramos falando, olha, a coisa mais bacana que aconteceu no evento foi aquele momento em que a gente fez o estádio dos Titãs, que foi o momento mais legal, que a gente se divertiu mais. E a gente podia cantar umas músicas da gente, sei lá, vamos se reencontrar e vamos fazer um encontro e vamos dessa mesma turma. E essa turma eram justamente os compositores, né? E isso foi eu acho que foi o que gerou a gestação aí da banda dos Titãs, né? Porque a gente começou a tocar outras músicas e resolveu fazer essa banda. Ciro Pessoa, que nos deixou agora recentemente, foi uma vítima da Covid, ele é um dos compositores do Sonífera Ilha, por exemplo, foi um dos que primeiro falou, olha, vamos fazer uma banda nos moldes da Blitz, né? A Blitz estava Da Blitz, da já Blitz. estourando, né? No rádio, tocando no rádio e tal, e que legal e tal, mas uma banda, e aí então todo mundo ficou interessado nisso e começou aquela coisa, então eu quero ser o guitarrista. Ah, eu também quero ser o guitarrista. Ah, legal, eu também quero ser o guitarrista. Aí, peraí, não dá, uma banda não pode ter 5 guitarristas. E aí a gente foi definindo isso, nem sempre a gente definiu certo essas posições. Ao longo da carreira, a gente sempre foi trocando de lugar e sempre nesse espírito do faça você mesmo, inspirado pelo movimento punk, de uma coisa de simplicidade, né? E das canções e da solução instrumental, sempre fugindo de uma coisa muito exuberante, muito elaborada, progressiva, sabe? Uhum. E que acho que esse rock mais simples, mais impactante, sempre foi a inspiração para todos nós, além do reggae, do funk, de outras, e da música brasileira, como eu te falei no começo. Então foi meio que assim, para dar um breve pincelada. Quando vocês se juntaram, você falou que era por diversão, mas em algum momento vocês pensavam assim, poxa, a gente pode ganhar dinheiro com isso, a gente pode ser famoso, a gente quer aparecer na televisão. Isso inicialmente passou pela cabeça de vocês ou foi só curtição? Olha, nunca passou na cabeça. Quer dizer, a gente tinha esse desejo, eu tinha o desejo de me profissionalizar, né? Mas não sabia como ia fazer isso. E numa banda com 8, 9 integrantes, isso realmente parecia ser um negócio completamente fora do. Não era um projeto, entendeu? Viável.
A gente tocava nas casas aqui em São Paulo, no começo da carreira, e ficava a gente com uma perna fora do palco. Um pé dentro do palco, outro pé numa mesa. Puxava tanta gente, tinha mais gente no palco do que assistindo, né? Sim, sim. Então não era um projeto viável no sentido de vamos dividir esse cachê e a gente vai ficar rico. Nunca foi isso, né? E sempre Vocês foi tinham outras atividades? na maioria na maioria do pessoal era estudante, né? Tava entrando em universidade, ainda tava estudando e tal, né? Eu mesmo entrei, fiz um pouco de filosofia e depois larguei, fiz psicologia, aí levei um trote danado, que foi a pior coisa psicologicamente que podia acontecer, e larguei e, e fiz música aqui na USP, a escola na ECA, né, Escola de Comunicações e Artes e um pouco também, mas logo a banda começou enfim, a intensificar os trabalhos e tal, e eu era super interessado nisso. A gente tinha, na verdade, diversas bandas, né? Que é aquela coisa do começo da carreira, que a gente conhece muita gente, a turma é muito grande e é muito divertido. Então tinha, por exemplo, o Sossega Leão, era uma banda gigante, uma orquestra, onde estavam o pessoal dos sopros da minha geração, e a gente tocava, e eles tinham eles me convidaram para ser um crooner e eu tocava flauta também, nos arranjos e tal, né? E eles tocavam música caribenha, com um swing danado, e a gente fazia bailes aqui no Sesc Pompeia, Sesc Fábrica da Pompeia, aqui em São Paulo, né? Eram bailes, assim. Então tocava muito. Eu cantava boleros, tinha muita música latina, né? Era muito E, interessante. e todas essas pessoas que você fez contato, porque assim, inicialmente você conhecia o Arnaldo Antunes, vocês estudavam juntos, né? Os outros foram se agregando, né? Essas pessoas, todas elas tinham essa coisa pela música, assim, era uma coisa que no seu caso veio de berço, né? Assim, desde de jovem você sempre se interessou. Essas outras pessoas também tinham esse mesmo interesse? Com certeza, são histórias muito paralelas, né? Cada um à sua maneira, mas a gente é contemporâneo, né? De geração, então a gente tinha uma diferença de classes, de anos, né? Diferentes. Então, por exemplo, o Sérgio Brito estava num ano à nossa frente, meu e do Arnaldo. Um ano atrás da gente, mais jovens, estariam o Marcelo Fromer e o Branco Melo. Então, estavam todos mais ou menos embolados ali e fazendo o colégio na mesma época. E por isso é que a gente se aproximou e se encontrou e tal, né? Então, essas histórias são semelhantes de despertar a música, de ter aula de instrumentos, de gostar daquilo que ouve, tudo mais. Então, a gente sempre compartilhou muito essas coisas. Lógico que cada um tinha suas preferências também, por outro lado, né? O Nando, por exemplo, sempre gostou mais de reggae e sempre foi um estudioso e trazia coisas do reggae e tal. Então, tem particularidades dentro disso, né? Mas, em geral, são histórias meio semelhantes, de gostar de música, de começar a aprender alguns acordes, de começar a fazer algumas canções, fazer essas canções juntos, muito exercício de compor em parceria, né? E isso é muito bacana, porque dentro dos Titãs a gente fez isso durante a vida toda, né? E eu continuei exercitando essa maneira de fazer música, que é a parceria. Agora, no meu último trabalho, por exemplo, eu tenho parcerias com gerações diferentes e de gêneros musicais diferentes, né? Nesse meu último disco aqui, mais recente. Então, é É muito... isso. Fala. Isso, inclusive, eu quero tratar contigo sobre a música nos dias atuais, né? Como a música é produzida, como ela é difundida. Nos anos 80,
foi quando, eu imagino, vocês começaram a despontar, né? No chamado período do rock nacional, né? A gente vê nos filmes, por exemplo, quando os caras estão começando, né? Tem sempre aquela figura que descobre, né? Tem um empresário ali, um produtor ali no meio da plateia. Você acaba o show, ele te entrega um cartãozinho. Nos filmes, geralmente é assim. Com vocês foi desse jeito? Foi semelhante, porque tinha uma cena, né? Uma cena muito rica de bandas. Muitas bandas e alguns lugares para tocar. Os lugares foram abrindo novos lugares para tocar. Não eram muitos, mas isso foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. E existia uma coisa que dava para sentir. E no nosso caso foi o Pena Smith, que é um produtor aqui de São Paulo. É um cara realmente precursor, assim, de toda uma responsável por levar toda uma geração, né? Ele é produtor, ele é manager de palco, de grandes festivais, é uma figura muito querida e naquele momento muito importante, porque ele fez essa sondagem com as bandas, ele ia aos locais, assistia aos shows, sentia a temperatura da galera tal, e levava para a gravadora. Olha, tem uma banda aqui em São Paulo tem essas bandas, não sei o quê. Tanto que ele levou, na época, para a Warner, a gravadora, e ele levou uma turma boa, que seria o Traje a Rigor, o Ira, os Titãs, né? E mais alguns ainda. E todos eles foram contratados, então. E no nosso caso foi interessante, porque a gente ficou um certo tempo, a gente ficou na discussão com ele e num leve trás com a gravadora, porque nós não queríamos gravar o compacto simples, que era o contrato, que era o que se fazia na época. Lançava-se um single. Olha, Isso. vamos escolher uma música e essa música vamos ver se der certo, a gente vê o que faz. E a gente falava que não, a gente tem repertório e uma música só não nos representa. A gente é muita gente junta, todo mundo canta, um canta aqui, outro canta lá. As músicas são muito diferentes umas das outras e aqui é um coletivo. Aqui a gente quer um disco cheio, um LP. Era como a gente chamava na época, né? Era o vinil, o vinil, né? A bolachona. Então era um disco cheio, com 12 músicas, sei lá, né? Se não for assim, a gente não quer. Aí foi, voltou, ficou mais uns meses nessa enrolação. Eles falaram, não, então tá certo, a gente faz o disco. E lançaram o disco, mas tiraram o tal do single e lançaram o compacto simples. E esse, então, estourou nacionalmente com a música Sonífera Ilha, que foi o primeiro grande sucesso. E aí projetou a gente para o Brasil inteiro. E aí começou, o resto é história, a gente começou a viajar anualmente por todo o território nacional, depois para fora, enfim. Aí, daí para frente já a coisa aconteceu. Cara, assim, na verdade, eu quero mais ouvir você do que falar, né? Porque eu me lembro tanto dos anos 80, cara. Eu me lembro tanto dos Titãs, mas tanto, tanto. Eu não sei se vocês, artistas da música, vocês têm ideia de como a música de vocês faz parte da história de vida das pessoas? Você tem ideia do alcance que vocês têm com o trabalho de vocês? Vocês têm a mínima ideia? Olha, eu acho que a gente tem ideia porque a gente tem a mesma história. Eu sou fã e sou tiete dos artistas que eu amo e eles construíram a minha história, né? Então eu estava aqui falando do começo da carreira, da paixão que eu tenho pela música brasileira, por uma série de cantores, de compositores, né? Esses caras fizeram a minha cabeça e a minha história ela enfim, ela não é só trilha sonora da minha vida, mas é também inspiração e visão de mundo. Me dá uma realidade, como eu enxergo as coisas. É uma construção
sentimental, mas também, vamos dizer assim, política, sociológica, de como você vê as coisas, como você enxerga a realidade, né? Então, é da maior importância. Esses caras fizeram a minha cabeça e eu sinto dessa forma. Então, quando você me diz isso, eu me sinto realizado, é uma coisa que faz bem, porque eu sinto que, da mesma forma, impactou para mais alguém aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz tem esse impacto. Né? E cada coisa que a gente faz, enfim, o esforço que a gente faz hoje em dia para fazer um novo disco, para compor novas canções, isso vai gerar novamente vai fazer as pessoas que acompanham o trabalho se interessarem. Enfim, é uma troca, né? É uma relação que a gente tem. E tem o fato dessa canção estar para o mundo, né? Uma vez que a música ela tá aí, está no mundo, né? Então ela já não é mais só tua. Ah, esta minha música, não, esta nossa música. E você sabe, Paulo, quando os Bee Gees foram convidados para fazer a trilha sonora daquele filme Embalos de Sábado à Noite, eles não sabiam do que se tratava. Eles fizeram às escuras aquele disco, a trilha, né, que foi o disco, né, e que se tornou um sucesso estrondoso da disco, né? É. Quando vocês do Titãs sentaram para fazer o Cabeça Dinossauro, vocês tinham ideia do que seria esse disco? De como ele seria um marco, digamos assim? Não, isso é uma coisa que não tá, a gente não tem essa dimensão, né? Inclusive foi uma grande surpresa. Eu me lembro que quando a gente estreou em São Paulo, foi escolher um lugar em São Paulo que era uma espécie de circo, chamava SP, Projeto SP, era um lugar grande para gente. E a gente pensou, poxa, mas será que vai vir gente para ver a gente nesse lugar? É um lugar meio grande, a gente está lançando um disco, né? E tal. Parece que, sabe quando você jovem que vai dar uma festa em casa e você acha que não vai aparecer ninguém, dá 10 horas da noite não chegou ninguém, 10 e meia, 11 horas e ninguém veio no teu aniversário. É meio isso, assim. Que deu aquele frio, assim, bom, tudo bem, né? Quando quem vier está bem-vindo. A gente estava acostumado com essa situação de meia casa, né, para tocar para quem viesse e era isso. E aí alguém chegou no camarim e falou: "Não, olha, tá enchendo, tá ficando legal, tal". Ué, mas tá ficando legal, tal. Quando a gente entrou no palco, estava completamente lotado e ao longo do show, para nossa surpresa, as pessoas cantavam todas as músicas novas. Cantavam as músicas. E a gente se olhava no palco, surpresos, e falava: "Mas o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Que essa gente, os caras sabem as músicas." Genial. É Entendeu? muito foda esse cara, é muito foda. Então é uma coisa que a gente não tem a menor noção. É algo que acontece simplesmente. É um rastilho de pólvora que acontece e o disco em todo ele foi feito num momento muito. A gente tinha feito 2 discos antes, com uma certa tentativa de compreender como era o mercado da música. A gente frequentava muito a televisão e as rádios, o que as rádios queriam tocar, o que o público ia querer ouvir. Esse terceiro trabalho foi assim: não interessa o que o público quer ouvir, não interessa o que o cara da rádio diz que quer tocar, ou que vai tocar isso, ou que vai tocar aquilo, não interessa mais nada, vamos fazer as músicas. Que músicas que você tem aí? Eu tenho essa. É mesmo, mas que polícia, que música Isso. louca, hein, meu? Será que a gente grava isso? Não sei, pô. E tem aquela uma que a gente não gravou porque ela era censurada, Bichos Escrotos. Vamos gravar agora? Vamos gravar agora. Aproveita, já bota aqui junto, tal. E aí foi criando esse repertório
e a gente não foi se dar conta, depois de peneirar as melhores canções que a gente tinha naquele momento, é que a gente se deu conta do poder enfim, do impacto que era aquilo que a gente estava fazendo. E aí a gente era esse o nosso sentimento naquele momento. Vamos ser íntegro e fazer uma coisa que a gente acredita, porque não vamos ficar ouvindo mais ninguém, porque é tudo enfim, todo mundo tem uma ideia. Não, o público quer ouvir isso, aquilo. O público não, entendeu? E não é por aí que a gente vai nortear a nossa produção. A gente vai fazer as canções que vêm da nossa gana, da vontade de expressão e de falar da nossa época, né? E aí foi o que aconteceu. O disco saiu com essa potência, eu acho, toda, por conta disso, e foi um momento crucial de formação de público. Porque até então as pessoas tinham se ligado na gente, como era um grupo estranho, a gente era esquisito, tinha uns cortes de cabelo, a gente usava e você entendeu? A gente usava uns figurinos, a gente era audacioso, né? Total, total. A gente queria, enfim, aproveitar o momento de estar dentro da televisão, de ir a um programa e aí fazer uma performance, a gente bolava uma coreografia, a gente fazia coisas que as bandas normalmente não faziam, né? Isso antes dos Menudos. Sim, perfeito. A gente era precursor de uma coisa grande, né? Paulo, como é que você vê hoje? A gente está falando dos anos 80, a gente está falando do início da sua carreira e tal. Como é que você vê a música hoje? Porque hoje já não tem mais a gravadora, não tem mais, acho que a figura do empresário, como nos moldes dos anos 80, não tem mais isso. Como é que você está vendo a música hoje? É mais fácil fazer música hoje, né? Eu penso, né? Olha, é fácil e ao mesmo tempo não é. O difícil, vamos começar pelo mais difícil. O difícil é você sair da sua bolha, né? É você poder falar para mais gente. Então, antigamente você tinha essa possibilidade porque os canais eram muito fechados. Então, era uma meia dúzia de rádios, eram 3 canais de televisão. Se você entrar ali, você tem que fazer uma certa série de coisas para poder tá numa alta exposição, né? Por outro lado, é uma riqueza que dá conta da diversidade do que é a nossa cultura hoje. Hoje tem uma geração brilhante, maravilhosa, com uma diversidade incrível, né? De gêneros musicais, né? De soluções diferentes, né? Dos novos artistas, cantores, da maneira como eles se relacionam, inclusive através da internet, né? Que passou a ser um dos canais mais importantes para essa turma alcançar um público, formar seu público. A gente estava falando de formação de público, né? E é um pouco isso. Eu acho que assim, a internet é um fenômeno, né? E é um fenômeno que não se aplica a outros lugares. Então, por exemplo, eu fico pensando nessa capacidade que tem, por exemplo, tem gente que tem 24 milhões de seguidores, mas se você fizer uma novela, esses 24 milhões de seguidores, eles não vão dar audiência para a novela. Você não transfere isso da internet para a televisão, da televisão para um artigo de jornal, do artigo. Isso não acontece. É um fenômeno mesmo, interessante isso. Então, nesse trânsito de linguagens, né? Eu fico pensando nisso também, até porque eu transito muito entre linguagem, né? Então, eu faço cinema, faço teatro, faço cinema infantil, faço música, faço um bocado de coisas diferentes, né? Então, é interessante porque, no meu caso, é uma somatória de coisas. Tem gente que conhece meu trabalho no cinema, tem gente que conhece o meu trabalho na música, né? Tem gente que está conhecendo o meu trabalho hoje e fala, pô, você foi de uma banda chamada Titãs? Verdade. Verdade.
Então é O isso. Titãs, que Titãs, meu Deus? Não, isso aconteceu quando eu fui no restaurante e um garoto que fez o pai levar ele até a mesa para falar com Gonzales, que é o meu personagem do filme O Carrossel, né? Aham, aham. E aí o pai chegou lá e falou assim: Olha, ele é teu fã e tal. E o garoto tá legal, me dá um autógrafo, fazer uma foto, sei lá. Aí o pai falou: Eu vou chegar em casa e vou botar ele para ouvir o Cabeça Dinossauro. Isso, E o garoto olhou exatamente. para o pai com aquela cara de quem diz: Pai, não me envergonha na frente do Gonzales, entendeu? Do Que Gonzales. papo é esse de dinossauro? Deixa o cara é o Gonzales, entendeu? Não, não fazia ideia do que o pai estava dizendo, entendeu? Então, E como é que foi essa coisa sua de passar da música para o cinema e para o teatro? então, eu acho que assim isso foi um privilégio, assim, foi um grande barato ter recebido o convite do Beto Brant em 2001 para participar do filme O Invasor, né? Isso, E o Beto isso. Brant é um cineasta fantástico, né? Ele já tinha dois filmes na época que eu conhecia, e a Ação entre Amigos e os Hum, Atores, são dois filmes maravilhosos. E eu falei para o Beto, meu, olha, cara, eu não sei fazer isso, eu não sei criar um personagem, fazer uma coisa dessa. A minha história é de cantar e fazer macaquice para frente da câmera, fazer playback na televisão, sabe? E também, mais recentemente, fazer os videoclipes, né? E nós fizemos 3 videoclipes com o Beto Brandt nessa época. Então, eu acho que ele sentiu nos videoclipes sei lá, uma possibilidade de ter. E é aquela coisa do diretor, né? De feeling. Ele falou: não, você vai fazer o papel título do filme. É um matador e tal, contratado e tal, e tal. Eu falei: não, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Falei: tá bom, eu vou. E você me disse, se tiver rolando, você me dá um ok. Se não tiver, a gente vê, a culpa é sua. E aí que foi legal. maravilhoso, porque eu mergulhei instintivamente no trabalho de criar aquele personagem, né? Trabalhando junto com o Sabotage, que é um grande rapper, Perfeito. foi um grande rapper, né? E que hoje em dia ele é uma referência para toda essa nova geração do rap nacional, né? Que reverencia a obra dele, que ele deixou. E fizemos um trabalho muito bacana, com um elenco do Invasor que me abraçou, assim, Marco Rica, o Alexandre Borges, a Mariana Ximenes também começando na época, né? Me ampararam, me abraçaram nessa primeira viagem, nessa primeira aventura. E quando eu assisti na tela grande o filme pronto, eu esqueci que era eu. Eu vi assistir o filme como assistia a todos os filmes que eu tinha visto na minha vida até naquele momento. Né? Fiquei vendo o filme, quando o filme acabou, era no Festival de Brasília, que o pessoal grita mesmo, se manifesta na sala escura, todo mundo grita e aplaude durante o filme, né? É meio rock and roll show, assim. E eu ficava puto, Sim. eu ficava mal, porque os caras gritando no meio, eu ficava olhando para trás e falei, porra, o que esses caras não. Eu tô vendo filme, porra. Tá. Aí quando acabou o filme, vieram me sacudir, né? Pô, o que foi demais? Pô, deu uma travada aí, Paula. Deu uma travada aí, Paula. Acho que que a conexão aí dele travou. Oi, caiu. Ele caiu aqui, ó. Ele deu uma travada, ele caiu. Acho que a conexão do Paulo caiu. Vamos esperar ele retornar aí. A ele aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Paulo, vamos lá.
Vamos lá que caiu a conexão dele aqui. Tá voltando, tá voltando. Caiu aí, cara. Caiu aí. Tava muita as memórias estavam muito pesadas. Sim, mas aí vamos lá. Você tava, você tava lá a plateia lá gritando e Aí os caras sacudindo. começaram a me chacoalhar. Oh, cara, demais e tal. E bater na cabeça e tal. E aí foi que eu realizei que eu tava no filme, que tinha acabado e que o filme tinha sido super legal e tal. Então foi a minha primeira experiência. Eu fiquei tão apaixonado por aquilo, né? Que todos os outros, enfim, convites que me foram feitos, todos eu topei, passei a ler, devorar literatura a respeito, né? E depoimentos de atores, e, enfim, tudo aquilo que eu tinha carência de não ter estudado, né? De não ter um curso, né, específico para atuação, eu fui procurar com dicas, né? E fui ler os grandes autores e saber mais a respeito e tal. E aí fiz uma série de outros trabalhos e aí estamos aí. E, Esse ano passado com um filme que ainda está inédito, não saiu em circuito, mas que estreou em Gramado esse ano Uhum. passado. Eu ganhei o Kikito de melhor ator. No, Olha, meus parabéns. então, foi uma grande conquista que veio coroar aí toda essa trajetória que começou lá no Invasor e chama-se O Homem Cordial. E é um filme do Iberê Carvalho, que está para ser lançado. Tal. Que Eu vi que a minha bacana. amiga Maureen Miranda está aí tá assistindo a gente, e com ela eu fiz o Jesus Kid, do Ari Muritiba, que também está inédito, e nem para festival ainda não foi. E fora isso, ah lá, a Maureen está aí. Kikito! Ah, legal, legal. Maureen, querida! E aí, estamos esperando passar essa loucura da pandemia para estrear. São 3 filmes ainda para estrear. Clube dos Anjos, com um elenco maravilhoso, né? Do Ângelo Defante, o Ari Muritiba com esse o Jesus Kid e o Homem Cordial do Iberê Carvalho. Então são E três. além disso, o teatro, né? O teatro que você foi me ver em Porto Alegre, né? Tava muito bem. Você gostou? Muito. Só que eu fiquei um pouco decepcionado que eu pensei que você ia tocar o trompete. É o que todo mundo diz. Depois das primeiras apresentações que eu vi que as pessoas ficavam frustradas porque elas não entendiam, porque na verdade, primeiro eu tinha uma expectativa que eu fosse um show, eu cantando as músicas do Chet Baker. É a Uhum. primeira coisa que as pessoas pensavam, né? E segundo, que eu ficava passeando com o trompete no palco, que uma hora eu ia finalmente tocar alguma Isso, coisa. isso. Eu falei, rapaz, o cara toca até trompete, rapaz. O É, cara é bom demais. Aí é. quando você botou a boca ali, desligou a luz, eu falei, ah. Mas tava Eu, muito bom. Eu gostei muito daquela peça. então, eu comecei a dizer depois, né, para a imprensa, quando eu fazia a divulgação, que eu tocava teatro. Mas você toca o trompete? Eu falei, não, eu toco teatro. Teatro. Mas vai tocar o trompete? Não, vou tocar teatro. Agora, o teatro é tão diferente do cinema, né, cara? O teatro, a diferença do teatro e do cinema é justamente o show de música, é aquilo que eu sentia falta. É o Ah, público, é? o palco, o É o público, palco. né? É, Quando é. eu comecei a fazer cinema lá no Invasor, quando terminava a cena, eu ficava esperando alguma reação, é, né? Que é aquela coisa que a gente está acostumado. Acabou de cantar, gritam, xingam você, vaiam, jogam coisa, alguma reação, né?
E aí acabava a cena, todo mundo saía desmontando tudo e vamos para a próxima. É O cinema verdade. é isso. E, E você atualmente, o Paulo, você está ouvindo o quê? Em termos de música, hoje, você está ouvindo o quê de novo? Assim? Como é que chega o novo para você em termos de música? olha, chega muito pela internet, né? Eu sigo uma coisa que me leva a outra, ouço uma pessoa que eu curto falando sobre uma terceira pessoa, ouço ela cantando, procuro numa plataforma de música ouvir o trabalho dela, ouvir um disco inteiro, né? Então eu estou escutando, por exemplo, a Bia Ferreira, né, que é uma incrível compositora e violonista também, né? A, a Josiara é outra pessoa maravilhosa, também compositora, que toca um violão brilhante, diferente, muito criativa, né? A Lued Luna, que tem um som afro-brasileiro muito interessante, né? Você vê que eu estou só citando cantoras, né? E Uhum. vai ver que já é uma, já é uma preferência de estar ouvindo, que acho que elas estão brilhantes, né? Eu vi, por exemplo, eu tô vendo muitas lives, né? Até mais do que ouvindo música e tal, eu fico assistindo as lives porque essa relação é muito gostosa, né? Eu até já entrei na live da Tereza Cristina, mas não tive coragem de cantar com ela. Que legal. Ela me convidou, mas eu fiquei tímido. Você E ficou tímido. é, Boa essa aí. fiquei tímido. Mas, por exemplo, a Ava Rocha, que é a filha do Glauber, né? Ela Hum, é uma compositora muito interessante também e tem enfim, uma coisa muito, também é muito criativa. Ela fez uma live, inclusive, com psicodélica, com muito pouco elemento, que é isso que a gente está aqui, mas ela fazia uma coisa com uma luz, fazia alguma coisa que dava um efeito e sabe uhum. uma coisa muito legal assim, e também colocou vários chapéus e usava umas coisas ia tirando e ia pondo ou seja, é uma criatividade com muito pouco elemento, que eu acho que é uma coisa bem brasileira, inclusive é do cinema brasileiro, da maneira com que a gente faz assim a nossa arte, né? Você ter usado os elementos que você tem nas mãos. E acho que essas lives e o fato da gente não estar podendo se aglomerar força, né, a gente a achar soluções, a ser criativo, né? É o que eu mais estou achando, o ponto positivo, vamos dizer assim, seria esse, porque de resto está difícil. Bom, é verdade. Paulo, a gente está chegando aqui nos últimos 10 minutos da live e eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Eu tenho muitas outras, eu tinha muitas outras perguntas para fazer, mas vai ficar para Ah, um outro momento, porque você realmente é um artista completo, é um, é uma cabeça de dinossauro audiovisual. Né? Trabalha com a música, com o cinema, com o teatro. Então eu queria te agradecer muito essa sua disponibilidade, essa sua seu depoimento histórico, né, sobre a música e tal. E obrigado, tá? Sempre que você tiver disponibilidade, a gente pode voltar a fazer uma outra live, falar sobre cinema, né? com E certeza. dê aí as suas despedidas aí para os internautas. Então, Carlos, é um prazer falar com você. Eu acho que esse pode ser o nosso primeiro conversa de muitas, quantas você quiser. É sempre um prazer estar falando com você. Eu sou fã seu, te acompanho diariamente nas tuas charges, a maneira aguda como você coloca e a maneira como essa imagem, o teu traço definido, assim, sempre
ácido, né? E em colocar essa realidade brasileira louca e também enfim, até da política internacional. É uma coisa que é como eu te falei, vai moldando o nosso caráter. Eu acho que a arte boa, a boa canção, uma charge boa, ela molda o caráter, ela dá uma visão de mundo, ela abre a nossa cabeça, e é com isso que eu conto com você diariamente para poder ter essa abertura, essa janela no pensamento aí e abrir para as coisas. Eu acho que é isso que você provoca na gente, e é com o maior prazer que eu estou aqui e posso ter essa chance de dizer e te agradecer também de volta. É um prazer. Pô, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Você sabe que eu queria ser músico, né? Se eu não fosse chargista, eu seria músico, mas quis o destino que eu fosse só um chargista, né? Eu tinha muita vontade de ser músico, mas tem certas coisas que a gente tem que saber os limites da gente, né? É, tá certo. Eu também queria desenhar. Eu já desenhei, já pintei quadros, já usei tinta a óleo. Mas eu te ensino a desenhar, cara. Eu te ensino a desenhar. Isso eu sei. Vou A fazer, Rosa, vou fazer uma outra live aí para tua filha e você aprender a desenhar. isso, é a Rosa, minha enteada, né, de 9 anos, ela adorou a aula e ela é muito aplicada, ela gosta de desenhar demais, pintar, passa o dia inteiro desenhando. Ontem mesmo eu baixei um programa para ela fazer desenhos no iPad dela. Enfim, já é uma artista digital e te acompanha, Joia. e te acompanha. Então, quer dizer, vamos lá que eu estou junto, sou mais um aluno. Valeu, querido. Muito obrigado, tá? Prometo que eu vou fazer uma próxima live ensinando a galera a desenhar aí. Prometo. Eu tô junto. Valeu, Paulo. Um grande abraço para você, tá? E te cuida aí na Abração. pandemia, irmão. Abraço. Tchau, tchau, irmão. Tchau.